Vamos lá, galera, para cima da questão de número 12 aqui do nosso curso gratuito de emenda constitucional número 132 de 2023, né? A famosa reforma tributária constitucional. Galera, agora eu mudei, tá? A questão agora não é só certo e errado, trouxe uma questão aí com 5 alternativas. Considerando as disposições do artigo 149-C da Constituição Federal, introduzido pela emenda constitucional número 132 de 2023, que estabelece um regime específico para a tributação das contratações públicas pelo Imposto sobre Bens e Serviços e pela Contribuição sobre Bens e Serviços, né, o IBS e CBS, analise as seguintes situações hipotéticas e assinale a alternativa correta. Galera, antes de adentrar na questão, vamos trabalhar lá no dispositivo constitucional, dispositivo importante, tá bom? Tem cara de dispositivo que o examinador pode cobrar em prova, tem várias pegadinhas aí que ele pode fazer, pode trazer situações hipotéticas, como foi feito nessa questão, tá? Então, um artigo que vale a pena a gente destrinchar bem, explicar bem para ficar aí no sangue, ok? Cair em prova você não errar qualquer que seja a pegadinha que o examinador venha a fazer. Vou jogar aqui para a tela. Vamos lá para o texto constitucional. Artigo 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A, que é o nosso IBS, e da contribuição prevista no artigo 195-5, que é a nossa CBS, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta. Então, ele vai tratar aqui da questão de produto da arrecadação, ok? Em operações cujo destinatário vai ser a administração pública direta, seja ela municipal, federal ou estadual, autarquias e fundações públicas. Então, aqui, antes de continuar o dispositivo, eu boto uma coisa na sua cabeça. O dispositivo trata de destinação do produto de arrecadação do IBS e da CBS em operações contratadas pela administração direta, seja ela municipal, estadual ou federal, ou distrital, né, no caso do Distrito Federal, pelas autarquias e pelas fundações públicas, tá bom? O dispositivo não trata de operações contratadas por sociedades de economia mista ou por empresas públicas. Bom, então já é uma primeira pegadinha que o examinador pode fazer numa prova. Então, vamos continuar a leitura. Inclusive suas importações. Então, inclusive importações efetuadas pela administração direta, fundações ou autarquias, tá? Nas importações vai se aplicar essa regrinha que a gente vai ver agora. Uma regrinha relativa à destinação da arrecadação, do produto da arrecadação. Será integralmente destinado ao ente federativo contratante. Então, toda a tributação vai para o ente federativo contratante. Como? Como, Rafa? O dispositivo explica aqui agora. Mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos. Então, vai ter uma redução a zero, tá, do IBS, seja ele estadual ou municipal. Por exemplo, se for o município que contratou, né, então o IBS estadual vai ser zerado e a CBS vai ser zerado. Se foi a União que contratou, ambos os IBS vão ser zerados. E vai acontecer o quê? Mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidas aos demais entes, equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Eleva-se a alíquota geral, né, que somada do IBS, do estadual e municipal, mais CBS, vai toda para aquele ente, tá? Mediante o imposto que lhe é de competência. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui para ficar claro essa regra aqui, galera. Deixa eu adicionar uma página. Aqui. Digamos, com a empresa A, uma empresa A. Eita, Lelê. Vende para uma empresa B. Empresa A vende para uma empresa B.
Aqui é uma situação normal. Primeiro eu vou trazer uma situação normal. De uma mercadoria. Digamos que a empresa B, como a incidência é no destino, a empresa B está no município de Resende, Rio de Janeiro, no qual eu moro. Excelente município, hein? Um dia, aí quem está assistindo vier morar no Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de morar em Resende, tá? Recomendo com empenho. Essa venda custou R$1.000. Mercadoria custou R$1.000. A alíquota, agora é hipotética, tá? A alíquota para essa mercadoria, bom, o IBS estadual está tratando aqui das alíquotas, né? Alíquotas, tá? Vamos botar aqui hipotéticas, tá, pessoal? O IBS estadual é de 12%. A do IBS municipal, da mesma cor. A do IBS municipal é de 6%. E a da CBS, que é da União, né? A contribuição da União, é de 8,5%. Aqui a gente vai ter uma alíquota total, né? Alíquota total, esse do IVA, né, que o pessoal fala, alíquota total de 12 com 6, 18, com 8,5, 26,5%. Tá? Numa situação normal como essa, a empresa A vende para a empresa B. Vou botar agora aqui em verde. Vai ficar 12% de 1.000, 120 para o estado do Rio de Janeiro. A Resende está no estado do Rio. R$60 para o município de Resende. Incidência dessa operação. Ah, Rafa, mas tem aquela redistribuição, aquele período transitório. Galera, não entra na operação. A redistribuição é depois que é arrecadado. Vai ser feito os cálculos, imagina aquela arrecadação lá levada em conta de 5 anos. Não entra nessa questão. Na operação, a gente considera que vai ficar ali para Resende. Depois vai ser redistribuído o dinheiro naquele período de transição, né? E vai durar um longo período, tá? Mas para a operação em si, é essa a incidência. E 8,5%, que vai dar R$85 para a União. Tá? Então, essa operação normal ficaria assim, tá? Agora, pessoal, qual a diferença quando ocorre a questão do 149C? Quando uma empresa vende para uma entidade de administração direta, ou para uma autarquia, ou para uma fundação pública, a regra vai ser o seguinte: digamos que essa mesma empresa A vende mercadoria à Secretaria de Fazenda de Resende, tá? Para a Cefaz Resende, ou seja, para a administração direta de Resende. Mercadoria R$1.000, tá? A alíquota geral também é 26,5%, mesma mercadoria, tá? Só que o que vai acontecer? A carga permanece a mesma, 26,5%, só que vai toda para o ente contratante. Como é que vai funcionar? Vai ser zerado aqui o IBS
estadual vai ser zerado. A CBS da União vai ser zerada. E o IBS municipal vai aumentar, ele vai levar tudo. Então, o IBS municipal vai ser 26,5%. É tudo para o município. Tá? Que vai dar aí R$265 para Resende, tá bom, município de Resende. Essa é a regrinha do 149C. Você zera as alíquotas dos outros tributos, tá? E manda tudo para o ente contratante. Manda tudo, as alíquotas, leva-se alíquotas, né, na mesma proporção que foi reduzida dos outros tributos, leva-se a alíquota do tributo de competência do ente contratante. Então, vai ficar ali, o município de Resende, vai ficar com os R$265. Repare que aqui também, somando R$265, mas a repartição. Aqui os R$265 ficou todo para Resende. Por quê? Zerou-se o IBS, né, retirou-se esse 12% e retirou-se esse 8,5% da CBS. E esse 12 veio para cá e esse 8,5 veio para cá. Então, né, 12 com 6, 18, com 8,5, 26,5. 26,5 tudo para Resende. Essa é a regra do 149C da Constituição. Beleza, galera? Então agora ficou bem claro. Aí vamos no parágrafo 1º. As operações de que trata o caput, ou seja, operações contratadas pela administração direta, autarquias ou fundação. Porra, Rafa, toda hora você é chato, hein? Você fala da administração direta, autarquia e fundação. Para você não errar, para você lembrar na prova que esse dispositivo não se aplica à empresa pública e nem sociedade de economia mista. Professor chato é isso, é aquele que deixa a voz na cabeça do aluno. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, ou seja, reduzir tudo de modo uniforme, ao invés de zerar tudo, tá ok? E não ficar tudo para um ente contratante. Então tem a regra, mas poderá aí ter uma exceção a essa regrinha que, em vez de zerar tudo, igual no exemplo que eu dei, zerar tudo e tudo para Resende, reduzir tudo e todos ficarem com menos um pouco, tá? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. A ideia do 149C, né, está muito vinculada à imunidade recíproca, né? Se o Resende, por exemplo, contratando ali, tivesse que pagar, tivesse a tributação normal, a parte da tributação de Resende acaba sendo anulada. Ela vai pagar ali na operação, mas aquele valor vai para ela. Mas os outros, ela estaria pagando aí um preço maior, né? Maior na operação, e devido a uns tributos que estão indo para os outros entes federativos. Há aí uma tributação dos outros entes federativos na prática em cima de Resende. Né? Se não houvesse a redução, né? Zerar os tributos dos outros entes. Só que o parágrafo 1º prevê uma exceção. Olha, se a lei complementar quiser, para determinadas situações, ao invés de zerar tudo, né, dos outros entes, para passar toda a tributação para o ente contratante, que na verdade vai zerar a tributação, porque ele paga na operação, mas depois vai ficar tudo para ele. Pode-se fazer uma redução geral, né? Todos os entes levam, né? Mas de uma forma com menor impacto financeiro por ente contratante, tá? Isso daí o pessoal deve aplicar muito na questão aí de consórcio público também, né? Parceria público-privada, em casos mais específicos, tá ok, pessoal? Mas o que é importante você saber para a prova? Saber para a prova é o seguinte, que a regra é aquela que eu falei, mas lei complementar pode, né, trazer uma exceção dessa regra mediante a redução proporcional de todas as alíquotas. Ao invés de zerar a dos outros entes, passar tudo por ente contratante, haver uma redução aí proporcional das alíquotas de todos os entes, tá bom? Aqui, ó, de novo, ó, as operações de que trata o caput, ou seja, operações contratadas pela administração direta, autarquias e fundações públicas poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, reduzir o IBS estadual, o municipal e a CBS de modo uniforme, nos termos de quê? Lei complementar, é outra possível pegadinha, tá? Hoje o examinador pode falar que as operações contratadas por administração direta, né, podem ter alíquotas reduzidas de modo uniforme nos termos de lei ordinária? Não, mediante lei complementar, ok? Lei complementar, poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput e no parágrafo 1º.
Então não vai ter nem a redução total da alíquota dos outros tributos, que não dos entes contratantes, nem a redução uniforme, ou seja, vai a regra normal do IBS, da CBS de incidência. Então pode haver aí também, tem a primeira regra, que é zerar todos os tributos que não são do ente contratante, passar para ele. A segunda regra é redução uniforme, a terceira regra é não ter redução nenhuma, tá? Nesse caso, tá? A regra é a do 149C. Administração direta contratando, autarquia ou fundação pública contratando, aplica-se o 149C. Pode ter exceção à regra? Pode, segundo o parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 1º é a primeira exceção, redução uniforme, ao invés de zerar dos outros entes. Parágrafo 1º, né? Parágrafo 2º, não ter redução nenhuma, não se aplicar aí nem o parágrafo 1º, nem o caput. Ok? E essas exceções têm que ser reguladas por quê? Lei complementar. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, autarquias e por fundações públicas, o disposto no 154.6A, que é a imunidade recíproca, né? Não cobrar aí impostos sobre renda, patrimônio e serviço um dos outros, será implementado na forma do disposto no caput. E no parágrafo 1º, ou seja, na importação vai aplicar aí o que está no caput, né? Redução a zero dos tributos que não são do ente contratante e jogar essa redução toda para o ente contratante, na tributação do ente contratante, ou redução uniforme de todas as alíquotas, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. Tá? Então não vai ter aí isenção total na importação. Tá? Quando a entidade pública importar, vai ser aplicado o 149C ou o parágrafo 1º. Ou zerar todas as alíquotas dos entes que não estão contratando e passar essas alíquotas para o ente contratante, ou redução uniforme, no caso da importação, tá ok? Galera, abordamos tudão aí, abordamos tudo aí do 149C e seus parágrafos. Agora vamos para cima da questão. Alternativa A. Na aquisição de novas plataformas de petróleo pela Petrobras, a Petrobras é o quê, pessoal? Sociedade de Economia Mista. Uma sociedade de economia mista, o valor total do IBS e da CBS incidente na operação será integralmente destinado à União, aplicando-se a regra do 149C, pois se trata de uma entidade controlada pelo poder público. Estaria certo se fosse uma entidade, se fosse uma autarquia ou uma fundação. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, então não se aplica o 149C. Está incorreta, né, galera? Uma autarquia federal, ao importar equipamentos da Alemanha, terá a operação totalmente isenta. Totalmente isenta, a gente viu que não. Vai se aplicar a regra no desembaraço aduaneiro. Vai se aplicar a regra ou do 149C ou do parágrafo 1º, em aplicação direta da imunidade recíproca, o que garante um custo menor em comparação com a aquisição do mesmo equipamento de um fornecedor nacional. Não, pelo contrário, tem que ter igualdade com o fornecedor nacional. Por isso que vai se aplicar a mesma regra da operação feita com o fornecedor nacional. Ou passa tudo, né? No caso é a autarquia federal, né? Ou se passa toda a tributação para a CBS, para a União, ou se reduz de maneira uniforme toda a tributação, né? Se reduz aí de maneira uniforme a CBS, IBS estadual ou IBS municipal, tá? Então, tá incorreta conforme o parágrafo 3º do 149C, tá? E aqui tá incorreta conforme o 149C. Uma prefeitura de um município X contrata uma empresa privada para a prestação de serviços de limpeza urbana, na apuração do IBS e da CBS. Sobre esta operação, as alíquotas que seriam destinadas ao Estado e à União são zeradas, perfeito. É a prefeitura, a administração direta, contratou, vai ficar tudo para a prefeitura. Então zera-se o IBS do Estado e zera-se a CBS da União. E a alíquota municipal será elevada em montante equivalente, ou seja, tudo que iria pertencer ao Estado e à União vem para o município, de modo que o produto total da arrecadação dos dois tributos seja destinado integralmente ao próprio município. Perfeito, pessoal. É a nossa resposta, conforme artigo 149C. Um consórcio privado que venceu a licitação para uma parceria público-privada com o Estado para a construção de um hospital terá obrigatoriamente a aplicação da regra de destinação integral da arrecadação do IBS e CBS ao Estado, conforme o caput do artigo 149C, sendo vedada a criação de qualquer exceção à regra. Pode sim, tá? A gente viu lá que pode ter exceção a essa regra. A regra é realmente ir tudo para o Estado, mas pode ter exceção
A gente viu isso tanto no parágrafo 1º quanto no 2º. Então, conforme o parágrafo 1º e 2º do artigo 149-C. O Congresso Nacional, por meio de lei ordinária, decide que todas as compras do setor público terão uma redução de 50% nas alíquotas do IBS e da CBS, ou seja, redução uniforme, que está previsto lá no parágrafo 1º do 149-C. Permite essa redução uniforme. Só que o que está errado aqui, pessoal? É lei complementar, né? Lei complementar. Bom, conforme lá o parágrafo 1º do artigo 149-C. Fechou, galera? Questão linda, hein? Pessoal, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.